Fala galera, aqui é o professor André voltando para fazer mais um vídeo para a gente discutir as questões de razão e proporção do Enem, tá? Agora, para fazer a próxima questão, que é a questão número 4, ela é uma questão que a gente faz em 10 segundos, gente. 10 segundos. Mas para a gente fazer ela em 10 segundos, a gente tem que entender o conceito. Se a gente não entender o conceito, a gente não consegue fazer ela. Então eu vou perder um tempozinho nesse vídeo aqui para explicar os conceitos envolvendo grandeza diretamente proporcional e grandeza inversamente proporcional. Se você entender o conceito, a próxima questão vocês vão ver, a gente vai fazer ela muito rápido. Então, olha só, gente, o que são grandezas diretamente proporcionais? Grandezas diretamente proporcionais, elas são válidas quando acontece isso que está escrito aqui, ó. O A dividido pelo B, a grandeza A dividido pela grandeza B, está para C sobre D, então eu tenho uma proporcionalidade aqui, A está para B, assim como C está para D, e quando eu divido essas frações, dá um valor K. Esse valor K nós chamamos de constante de proporcionalidade. Gente, quando essa fórmula é válida, o que acontece? Quando uma das grandezas aumenta, a outra também aumenta de forma proporcional, tá? Então, eu vou botar uma tabela aqui para vocês lembrarem. Lembra do suco concentrado? Então, de maracujá? Imagina que eu preciso de uma parte de suco e 5 partes de água para preparar aquele suco bem gostoso. Não vai ficar nem aguado nem forte demais. Tá bom? Então, se eu quiser seguir a mesma proporção, se eu quiser usar 2 litros de água, de suco concentrado, quer dizer, se eu quiser dobrar aqui a quantidade de suco concentrado, eu também vou ter que dobrar a quantidade de água. Então, aqui vai ficar 10. Isso vai garantir que eu estou mantendo a mesma proporção. Se eu quiser triplicar a quantidade, ó, triplicar, gente, aqui está sendo multiplicado por 3, hein? Se eu quiser triplicar a quantidade de suco concentrado, eu tenho que triplicar a quantidade de água. Então, eu vou ter 15 partes de água. Beleza? Se eu quiser usar 10 litros de água, 10 litros de água, não, desculpa, 10 litros de suco concentrado. Se eu multipliquei por 10 em cima, eu tenho que pegar essa fração e multiplicar por 10 embaixo. Então, vou ter que usar 50 litros de água. Beleza? Isso significa que eu estou mantendo a mesma proporção. Observem que à medida que aumenta a quantidade de suco concentrado, a quantidade de água também aumenta. Quando isso acontece, de forma proporcional, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Então, eu posso falar lá no mundo das frações que 1/5 é igual a 2 décimos. Eu posso falar que essas frações são equivalentes ou que essas razões são proporcionais, que é equivalente com 3/15, que é equivalente com 10/50. Qualquer fração dessa aqui, se eu pegar qualquer parzinho delas e multiplicar cruzado, sempre vai dar o mesmo valor. E eu também posso usar aquela ideia de simplificar. Eu posso simplificar uma fração que vai chegar na outra. Observem que se eu dividir quaisquer uma dessas frações, o resultado que eu vou encontrar é sempre 0,2. Então, se eu dividir, eu tenho uma tabelinha como essa aqui em cima, ó, dividir uma grandeza pela outra e deu sempre o mesmo valor, que é a constante de proporcionalidade, significa que as grandezas são diretamente proporcionais. Então, nesse caso aqui, as grandezas, vou anotar de vermelho, ó, grandezas diretamente proporcionais. Então, observa, gente, o que eu fiz aqui? A grandeza A dividido pela B tem que ser igual à constante de proporcionalidade. Então, eu armei essa conta aqui embaixo, ó. Assim, se a grandeza 1 dividido pela grandeza 2 tem que ser igual à constante de proporcionalidade,
é o mesmo que, se eu passar essa grandeza 2 para o outro lado multiplicando, ó, é o mesmo que dizer que a grandeza 1, aqui, ó, a grandeza 1 é igual a 1K vezes a grandeza 2. Então, quando grandezas estão multiplicando, quando uma é igual a um número vezes a outra, significa que as grandezas, as grandezas são diretamente proporcionais. Olha esse exemplo que eu estou colocando aqui embaixo. Ó. O volume de uma bola é diretamente proporcional ao cubo do raio da bola. Qual das alternativas estaria uma fórmula para essa relação? Então, olha só, o que vocês acham? Que o volume da bola, aqui, ó, vocês acham que o volume da bola é igual ao K vezes o inverso do cubo do raio? Ou o volume da bola é igual ao K vezes o raio ao cubo? Gente, como está falando que é diretamente proporcional, tem que estar multiplicando aqui, ó. Ó. A grandeza 1. Deixa eu arrumar aqui. A grandeza 1 tem que ser igual a um K vezes a grandeza 2. Então, a única fórmula que é válida aqui nesse caso é a letra B. Se o volume está falando que é diretamente proporcional, tem que ser um K vezes a outra grandeza. Não pode ser dividindo igual a que está na letra A. Beleza? Então fiquem espertos quando o problema falar que é diretamente proporcional, tá? E grandezas inversamente proporcionais, gente. Qual é a fórmula que garante que grandezas são inversamente proporcionais? Essa daqui, ó. O A está para o inverso do B, assim como o C está para o inverso do D. E isso vai ser igual à constante de proporcionalidade. Quando as grandezas obedecem essa fórmula, o que acontece? Quando uma das grandezas aumenta, a outra diminui de forma proporcional. Veja esse exemplo aqui, ó. A relação entre a velocidade de um carro e o tempo gasto para concluir uma determinada viagem é, então, ó, se o carro está a 25, uma velocidade de 25 km por hora, ele vai demorar 4 horas para fazer a viagem. Se eu dobrar a velocidade dele, se eu dobrar a velocidade dele, 50 km por hora, ele vai fazer a viagem em 2 horas. Se eu dobrar a velocidade dele para 100 km por hora, ele vai fazer essa viagem em 1 hora. Se eu dobrar de novo, se ele fizer essa velocidade 200 km por hora, carro de Fórmula 1, ele vai demorar meia hora para fazer essa viagem. Tá? Vou botar em fração aqui para ficar mais fácil para eu explicar uma coisa para vocês. Então, observem que nesse caso, gente, à medida que uma grandeza está aumentando, a outra está diminuindo. Então, eu tenho grandezas aqui inversamente proporcionais. Elas obedecem essa fórmula aqui, ó. 25 está para o inverso de 4, que é 1/4, assim como 50 está para o inverso de 2, que é meio, assim como 100 está para o inverso de 1, que é 1 mesmo, e assim como 200 está para o inverso de meio, que é 2. Observe que se eu fizer todas essas contas aqui, se eu multiplicar cruzado, ou se eu dividir o numerador pelo denominador, sempre vai dar a constante de proporcionalidade 100. Eu poderia ter descoberto isso multiplicando esses números que estão na tabela. Ó. 25 vezes 4, 100. 50 vezes 2, 100. 100 vezes 1, 100. Mas, se eu fizer aqui na forma de fração que está aqui embaixo, vocês vão ver que dá sempre 100. Então, gente, o que acontece? Grandezas inversamente proporcionais. O que significa? Se eu pegar a grandeza 1, e dividir pelo inverso da grandeza 2, isso sempre vai dar uma constante K. Tá? Se eu pegar isso daqui e multiplicar cruzado, ó,
pegar peraí, deixa eu fazer de outra forma. Se eu pegar esse 1 dividido, esse inverso da grandeza 2 aqui, e passar para lá multiplicando, eu vou ter que a grandeza 1 é igual a K vezes 1 sobre a grandeza 2. Eu vou ter essa fórmula aqui, hein? Fica esperto que isso aqui é muito importante para resolver várias questões do Enem. Ó. Se falar que é inversamente proporcional, uma grandeza é inversamente proporcional à outra, uma vai ter que ser igual a outra, é um K vezes o inverso da outra. Isso daqui acontece quando as grandezas são inversamente proporcionais. Vocês vão ver como essa explicação vai fazer vocês fazerem a próxima questão rapidinho. Então, ó, exemplo. A quantidade de pessoas para realizar um trabalho é inversamente proporcional ao tempo de execução do trabalho. O que quer dizer? Quanto mais pessoas, vamos supor que tem que pintar uma parede. Se tiver uma pessoa pintando, vai demorar um tempo. Se tiver duas pintando, vai ser mais rápido. Se tiver três pintando, vai ser mais rápido ainda. Considere que uma vai ficar atrapalhando a outra, tá, gente? Então, isso é inversamente proporcional. Aí, neste caso, qual das fórmulas se relacionaria a essas grandezas? Então, imagina que o Q, gente, é a quantidade de pessoas. E o T é o tempo que elas levam para trabalhar, tá? Para fazer o serviço. Então, ele está falando que a quantidade de pessoas é inversamente proporcional ao tempo para realizar o trabalho. E aí, qual das fórmulas que vocês acham que está mais de acordo? Essa, onde o Q é igual a uma constante de proporcionalidade vezes o inverso do T, ou essa, o Q, que é a quantidade de pessoas, é igual a uma constante de proporcionalidade vezes o tempo. E aí, gente, como eu expliquei em cima, quando falar que é inversa, observe que a segunda grandeza ela tem que estar invertida, tem que estar 1 sobre ela. Então, a fórmula para essa questão, a fórmula que se adequa a essa questão é a que está na letra A, ó. K vezes o inverso do tempo, tá? Porque falou que são grandezas inversamente proporcionais. Gente, olha só, vou parar por aqui. No próximo vídeo, eu vou fazer uma questão envolvendo exatamente essas coisas que eu expliquei. Vocês vão ver como é que eu vou fazer essa questão rapidinho, entendendo os conceitos que foram explicados nesse vídeo. Até mais, pessoal!